Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, vamos para nossa aula de língua portuguesa. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 23 do livro de português, tá? Não tem atividade de português para corrigir, porque o que eu passei foi a produção de texto, então vou estar corrigindo quando vocês me entregarem na segunda-feira que vem, né? Eu acredito que não ficou dúvida, porque ninguém me procurou no WhatsApp, então tá tudo certo, ok? E hoje nós vamos então estudar sobre palavras terminadas em U, L e O, ok? Por que nós vamos estudar essas palavras terminadas com essas letras? Por quê? Porque essas letras, as palavras terminadas com essas letras, elas têm um mesmo som, tá? Então, nós vamos estudar isso. Vamos lá então, acompanha comigo. Se eu não ler aqui na tela com vocês e eu olhar aqui para o livro, é porque às vezes eu enxergo melhor aqui no livro do que aqui na tela, ok? Mesmo estando de óculos. Então, olha só, vamos lá. A seguir, leia um trecho de uma crônica, tá? Olha, meu ideal seria escrever. Olha, meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse, tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! Então, a contasse para a cozinheira e telefonasse para duas ou três amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Né? Esse texto aqui, quem escreveu, olha que tem o nome, olha aí no livro de vocês vão ver, Rubem Braga. O nome seria Meu Ideal Seria Escrever, né? E Joaquim Ferreira dos Santos foi organizador, né? As melhores crônicas brasileiras, são pequenas histórias, né? Então aqui ele escreve, aí vamos interpretar então o texto aqui de forma oral, tá? O livro tá perguntando e a gente vai conversando sobre isso. Olha, que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever e por que ele queria isso? Ele queria escrever o quê? Ele queria escrever uma história muito engraçada e que essa história fizesse aquela moça que tá doente lá naquele quarto, né? Ele fala aqui, olha, naquela casa cinzenta. Então ele quer dizer assim, naquela casa que não tem alegria, né? Aquela moça que tá doente. Ele queria escrever uma história engraçada e que fizesse essa moça rir muito, que ela sorrisse muito e que ela falasse: olha que história engraçada. E aí que ela ligasse para as pessoas, para as amigas, para as pessoas com quem ela convive, e contasse a história e risse muito e todo mundo ficasse feliz em ver ela feliz, né? Então era isso que ele queria que acontecesse. Ele queria escrever uma história que fizesse essa moça feliz e que fosse muito engraçado, né? E ele queria que ela falasse para ela mesma: nossa, essa história é realmente muito engraçada. E aí ela tá sorrindo e ia fazer bem para ela, tá? Então, isso foi a pergunta da letra A. Aí na letra B, tem assim, olha, leia as palavras a seguir em voz alta e fique atenta ao som final de cada uma delas. Então, eu vou ler aqui com vocês, olha, a primeira palavra aí é jornal, jornal, certo? A segunda palavra, louro, louro. E a terceira palavra, meu, meu. Então aqui nós vimos que essas três palavras, todas elas têm um som de U no final, não é? Ó, jornal, louro, meu. Todas as três têm som de U, porém a gente escreve elas de forma diferente, né? O jornal terminou em L, o louro terminou em O e o meu terminou em U.
Então, nós vimos que essas três palavras têm o mesmo som, terminam com o mesmo som, porém, nós escrevemos elas de formas diferentes, tá? Aí aqui pergunta, olha essas palavras terminadas com som semelhante, né? Assinale a alternativa que apresenta que som é esse. Então, aqui nós temos, ó, o som de U. Lá no texto, se a gente vê, olha, por exemplo, sol é uma palavra que tem o som, né? Ó, que mais aqui, ó? Louro, né? Ó, vamos achar mais uma palavra aqui. Ó, ideal. Vamos ver onde está essa palavra aqui, ó, no texto. Deixa eu procurar aqui no meu livro que a letra tá maior. Aqui, lá no começo, gente. Meu ideal, né? Terminou em L, mas tem som de U, ok? Vamos passar para a próxima página? Olha, 2. Eu vou fazer esse exercício junto com vocês dessa página, tá? E vou deixar só essa página aqui para vocês fazerem atividades, tá? É pouquinha, mas isso aqui, na verdade, isso aqui vocês estão revisando. Vocês já aprenderam isso, eu acredito que no segundo ano, tá? E estão só dando uma revisada, tá? Algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Então, complete as palavras dos quadros abaixo com O ou com U. Então, vamos lá. Raio é com O, né? Riso é com O. Vivo é com O. Muito é com O, certo? Sago é com U. Cacau é com U. Uirapuru, Uirapuru. Shampoo. Às vezes, na forma da gente pronunciar, a gente já consegue identificar, né? Raio. Eu não falo raio, né? Raio. Não falo. Eu falo raio. Só que às vezes a gente fica na dúvida na maneira que se escreve, né? Então, isso aí, na medida que a gente vai escrevendo e vai lendo, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Quanto mais vocês lerem, melhor vai ser para vocês aprenderem a escrever as palavras. Porque todo livro que você lê, por exemplo, todo livro que você lê, você vai descobrir palavras novas. E à medida que você vai descobrindo, você vai aprendendo a escrever aquelas palavras. Então, a leitura é muito importante. Eu já falei isso em sala de aula e sempre estou falando isso para vocês. Quanto mais a gente lê, melhor a gente vai falar, melhor a gente vai escrever e mais palavras novas nós vamos conhecendo, tá? Nunca se esqueça disso. Leitura é muito importante para a gente poder falar bem, para a gente poder escrever bem, tá? Então, eu fiz aqui a número 2 com vocês. E vou deixar vocês fazer um restante, tá? Fazer a letra A, letra B, o número 3 e fazer essa atividade. O que eu quero ler com vocês aqui é o seguinte. Olha, para escrever O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica da palavra. Qual que é a sílaba tônica? O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte de uma palavra. Isso vocês não esqueceram, eu acredito que não. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com U. Por exemplo, baú, ok? Qual que é a sílaba tônica? Primeira, a última, au, né? Baú. Então, quando ela for a última, ou seja, ela é oxítona, né? Baú, não se separa. Então, ela ela acaba em U. Quando a sílaba tônica da palavra for penúltima ou antepenúltima, ou seja, quando ela for paroxítona ou proparoxítona, ela é escrita com a letra O. Então, e aí na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem som de U no final da palavra. Uma dica, a letra L, sempre a gente fala mal. Parece que a gente abre mais a boca para falar quando é o L, certo? Ó, azul. Que mais? Abril, né? Então, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer então pra mim, se tiver ficado qualquer dúvida em relação a como que eu vou identificar, como que você vai identificar, professora, não consegui entender, vocês me mandem um WhatsApp, eu faço chamada de vídeo se precisar, tá? Mas, uma dica que a tia Aline dá é o seguinte,
quanto mais vocês pesquisarem palavra com O, com U e com L, vocês vão descobrir. Porque isso aqui, não tem como vocês saber todas as palavras de uma vez só. Nossa, professora, mas agora eu não sei, como é que eu vou saber? Não tem problema, não é o fim do mundo, não quero que vocês saibam tudo de uma vez, não. Vocês vão pesquisando, vão descobrindo aí quais são as palavras que se escrevem de forma diferente e tem o mesmo som de U, tá? À medida que vocês forem escrevendo, o que vocês vão fazer? Leia o texto de novo, o meu ideal é escrever, e tenta identificar no texto aí mais palavras com som de U e que escreva de forma diferente, para vocês identificar mesmo, né? Faça o exercício, então, o número 2 aqui, essa parte aqui eu já respondi para vocês. Vocês façam, então, aqui letra A, letra B. Olha eu mexendo meu rostinho aqui. Aqui, ó, letra A, letra B. Faça o restante aqui, ok? E faça aqui, ó, o número 1, tá bom? E aí, é isso mesmo. E aí vocês façam essa atividade e qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Beijo, por hoje é só aula de língua portuguesa. Daqui a pouco eu venho com o próximo vídeo, tá? Tchau!